E aí, galerinha conectada, esse é o canal Exatamente, o canal conecta você a seu futuro. Eu sou o professor Edgar Rafael e sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós daremos continuidade à playlist Matemática do Zero ao Gênio. E hoje nós estudaremos porcentagem. Você vai perceber que porcentagem nada mais é do que uma fração com o denominador 100. Então, podemos dizer que porcentagem e fração são a mesma coisa representadas de forma diferente. E aí, prontos para aprender mais sobre matemática? Então bora para a aula de hoje. Vem comigo. Na aula passada do nosso curso Matemática do Zero ao Gênio, nós estudamos os conceitos de moda, mediana e média. Aprendemos os diversos tipos de média, como a média geométrica, a média harmônica, a média aritmética e a média ponderada. Para mais informações sobre esse conteúdo, é só você assistir a nossa aula sobre moda, média e mediana. O link para a aula vai estar no final da aula de hoje. Então, assiste nossa aula completa e no final confere lá a aula sobre moda, média e mediana. Na aula de hoje nós estudaremos porcentagem e você vai perceber que porcentagem nada mais é do que uma fração com o denominador 100. Vamos ver um exemplo. Eu vou escrever aqui uma fração 1 sobre 2. Essa fração é bem famosa, né? Também conhecida como meio. Se a gente pensar aí, dividir R$1 por 2, vai dar 0,5. Aí você vai pensar assim, pô professor, mas aí não é uma porcentagem. Mas veja bem, eu posso transformar esse número decimal em uma fração com base 100. Como assim? Perceba que 0,5 eu posso escrever como 50 dividido por 100. E aí você percebe que 50 por 100 é igual a 50%. Então esse símbolo é só uma nomenclatura que me diz o seguinte, ó, o denominador desse 50 vale 100, por isso porcentagem. A porcentagem ela foi criada para que você possa trabalhar com valores e não necessariamente determinar quais são esses valores. Vou dar um exemplo. Digamos que você esteja falando sobre aumento com 3 classes de trabalhadores diferentes. Se você for citar salários, talvez seja antiético na reunião você falar sobre os aumentos. Ou alguém pode se irritar e dizer, mas fulano teve 5% de aumento e eu tive apenas 2%. Mas a gente tem que entender que quando estamos falando de aumento em relação à porcentagem, é a porcentagem daquele determinado valor. Então perceba, eu posso falar de aumento, falar das margens percentuais, que é pegar um valor e dividir em 100 partes, e eu não vou colocar ninguém em conflito e muito menos gerar constrangimento entre as pessoas. Então é por isso que é muito utilizado as questões de porcentagem. Vamos voltar a analisar esse número aqui, ó. Olha só esse 50%. O que é que pode acontecer? Quando você está dividindo, a gente pode cortar os zeros. Lembrando que quando você corta os zeros, você está dividindo por 10 em cima e por 10 embaixo. Aí de novo você tem aqui, ó, 5 por 10. Se você dividir 5 por 10, você pode cortar esse zero e colocar uma vírgula. Por isso que vai dar aqui 0,5. Então quer dizer que esses 4 valores aqui, eles são iguais, apenas representados de forma diferente. A fração meio é igual a 0,5, que é igual a 50 dividido por 100, que é igual a 50%. Agora vamos analisar outra fração. Por exemplo, a fração 3/4. Aí você deve dizer, pô professor, agora vai ficar difícil de transformar em porcentagem. Bom, mas se você já sabe que porcentagem, o denominador é 100, pense em um número que você multiplique por 4 que dê 100. Isto é, o número vai ser 25. Então se você multiplicar o denominador por 25, você também multiplica o numerador por 25, e olha o que é que vai acontecer. Ó. 3 vezes 25 dá 75. 4 vezes 25 vai dar 100. Então nós temos aqui o equivalente a 75%. Perceba que isso pode acontecer com qualquer fração, desde que você pense no número que o denominador multiplicado por esse número vai dar 100. Vamos para outro exemplo para você entender melhor. A fração 2/5. Aí você vai pensar, pô professor, transformar 2/5 em fração vai ser um pouquinho complicado. Claro que não. Pense aí, ó, que número eu multiplico 5 para dar 100? Basta multiplicar por 20. Então eu vou multiplicar o denominador por 20 e também vou multiplicar o numerador por 20, porque eu não altero em nada a minha fração. Se nós multiplicarmos por um número o numerador e por esse mesmo número o denominador, não vai alterar em nada a nossa fração. Perceba que o que nós estamos fazendo ali é o seguinte, 2/5 vezes 20 dividido por 20. Olha que 20 dividido por 20 vai dar 1. Então é como se nós estivéssemos multiplicando a fração 2/5 por 1. Então não vai alterar em nada. O que é que vai acontecer aqui? Ó? 2 vezes 20 vai dar 40. E 5 vezes 20, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10. Então vai dar 100. Então a fração 2/5 equivale a 40%.
E é por isso que quando estamos trabalhando probabilidade ou quando estamos trabalhando fração, a gente pode representar esses valores também na forma de porcentagem. Então, supondo aqui que nós tenhamos uma pizza. E aí nós começamos a dividir essa pizza em 8 partes. E agora nós vamos comer 1, 2, 3 fatias. Agora eu quero saber qual é a porcentagem da pizza que eu comi. Aí o segredo é bem simples. Qual o total de fatias? 8. Quantas pizzas eu comi? 3. É muito parecido, ó. Não tem como eu estudar fração e não lembrar de probabilidade. Porque probabilidade é sempre assim, o que eu quero pelo total que eu tenho. Assim também eu represento uma fração. É o que eu quero pelo total que eu tenho. Aí você vai dizer, pô, como assim, professor? Veja bem, eu comi quantas fatias dessa pizza? 3. Num total de quantas fatias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então eu comi 3/8 dessa pizza. Agora você quer transformar isso em porcentagem. Note que agora não vai ser tão fácil pensar em um número que multiplique por 3 e multiplique 8 para dar 100. O que você pode fazer? Transformar em decimal e depois que transformar em decimal você transforma em porcentagem. Então vamos dividir aqui, ó, o 3 dividido por 8. Não dá para dividir? Bota o 0 e a vírgula e acrescenta o 0. Vai dar por quanto aqui? Vai dar por 3. 3 vezes 8, 24. 24 para 30, sobra 6. Não dá para dividir, agora é só colocar o 0, porque a gente já usou a vírgula aqui. Aí vai dar 8 vezes 8 é 64, vai passar, então vai dar por 7. 7 vezes 8, 56. 56 para 60, sobra 4. Não dá para dividir de novo, agora é só colocar o 0, que vai dar por 5. 5 vezes 8, 40, para 40, nada. Mas nesse caso, apenas 2 casas após a vírgula já era suficiente. Se você dividisse aqui e colocasse assim, ó, 0,37. Esse número decimal, ele pode ser representado em uma fração com o denominador 100. Como assim, professor? Perceba que 0,37 é a mesma coisa que 37 dividido por 100. Ou seja, cada zero andou uma casa a vírgula. Como o 100 tem 2 zeros, 2 casas. Então, 37 por 100 é igual a 0,37. E você sabe que 37% é igual a 37%. Note que não tem erro. Todo número decimal pode ser transformado em fração, toda fração pode ser transformada em porcentagem, toda porcentagem pode ser transformada em número decimal. Agora vamos calcular a porcentagem de pizza que sobrou. Claro que agora está bem óbvio, né? A gente já achou que comemos 37%, logo vai sobrar aí 63%. Mas vamos fazer o cálculo só para confirmar isso. Então sobraram 1, 2, 3, 4, 5 fatias. Então nós temos uma fração 5 num total de 8. Aí de novo, é difícil pensar em um número que multiplicado por 8 por 5 dê 100 no denominador. Então a gente vai ter que transformar em decimal. Aí cabe agora você fazer essa divisão, que a gente já sabe que vai dar o valor de 0,63. E 0,63 é a mesma coisa que 63 por 100. E 63 por 100 é 63%. Agora que você já entendeu fração, número decimal e porcentagem, vamos falar de aumento e de desconto. Digamos que nós temos um produto que custa R$ 72. E aí você quer dar um desconto de 5%. Como é que você pode fazer esse desconto? De diversas maneiras. Por exemplo, a primeira delas é trabalhar com a própria fração. Dar um desconto de 5% é a mesma coisa que pegar essa fração e multiplicar por 5 por 100. Como assim, professor? Nós já sabemos que 5% equivale a 5%. Então você pode pegar esse valor e multiplicar por 5%. Como é que vai ficar isso? Assim, ó, vai ficar assim, 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 70 dá 350. 350 mais 10 dá 360. Vou fazer de outra maneira, veja bem, cálculo mental aqui. Só você pensar assim, ó, 72 vezes 10 dá 720. 5 é a metade de 10. Se 5 é a metade de 10, vai dar a metade de 720. Ou seja, vai dar 360. Outra maneira. 5 vezes 2, 10. Aí você bota o 0, vai a 1. 5 vezes 7, 35. E 1, 36. Então 5 vezes 72 dá 360. E o 100 aqui do denominador vai aqui para baixo. Agora é só dividir por 100. Corta o 0 com 0, corta o 0 e bota a vírgula. É um desconto de 3,60. Agora basta fazer a subtração para você saber quanto é que vai ficar valendo esse produto. Então vai ficar assim, ó, 72, vou botar a vírgula e o 0, que é para completar, já que a gente está falando de um número agora decimal, né? Tem casa após a vírgula, tem que botar a vírgula para completar. E aqui, ó, vírgula abaixo de vírgula. Agora vamos fazer a subtração. 6 para 10, 4. Vai a 1 aqui embaixo. 4 para 12 dá 8. Vai a 1 aqui embaixo. 1 para 7, 6.
Então nosso produto vai ficar valendo R$ 68,40. Aí você deve estar se perguntando assim, professor, só tem essa maneira de fazer? Não, tem gente que prefere trabalhar, por exemplo, com o número decimal. Então você está lá o 72 e ao invés de você multiplicar pela fração 5 por 100, para depois cortar os zeros, eu prefiro trabalhar com fração. Tem gente que prefere trabalhar com decimal. Então você sabe também que 5 por 100 equivale a 0,05. Então é só multiplicar por 0,05. Isto é multiplicar 72 por 5 e depois botar duas casas a vírgula. 5 vezes 72 é 360, duas casas para a vírgula, então vai dar o mesmo R$ 3,60. E essa mesma lógica tanto serve para o desconto como também para o aumento. É comum as pessoas utilizarem até uma regra, como por exemplo, quando não existe um valor específico, a gente diz assim, ó, o preço do produto eu vou chamar de P. Aí eu quero dar um desconto. Um desconto de quantos por cento? Um desconto de 8%. Ah, você quer 8% do produto? Então, o valor P do produto, que eu não sei quanto vale, menos o desconto que eu vou dar. Quanto é o desconto? 8%. 8% de quem? 8% do próprio produto. Então, eu vou fazer aqui, ó, 8% vezes P. Você vai dizer, como assim, professor? Perceba, P é o valor do produto, menos 8% vezes o produto. Não foi assim que a gente aprendeu a dar o desconto aqui, ó? Ou desconto, ou tirar a porcentagem? É só pegar o valor, como aqui, ó, 72, e nós multiplicamos aqui pela porcentagem ao qual a gente queria ou fazer um acréscimo ou um desconto. Então note que essa equação é válida com certeza. Veja bem, ó, vou explicar de novo. P é o valor do produto. É quando eu tenho uma questão que ela não fala o valor de determinado produto. Então o que é que nós temos que fazer? Atribuir uma determinada letra. Pode ser X, pode ser P, pode ser N, pode ser V. Nesse caso aí eu usei P de produto. Menos o desconto. O desconto de quantos por cento? 8%. 8% em relação ao quê? Ao próprio P. Perceba que quando você resolver essa equação, ó, no final vai dar o seguinte. P menos 8%. 8% você pode usar tanto 0,08 vezes P, como também você poderia usar a porcentagem. Nesse caso aqui, por que é legal utilizar o decimal? É porque quando você fizer a subtração, você vai perceber que o valor final do seu produto 0,92 do produto inicial. Olha que faz todo sentido, né? Imagine que o P seja uma determinada unidade. Se você de unidade tira 0,08 dela, sobra para você aí 0,92P. Ou seja, sobrou 92% do produto. É bem intuitivo isso. Essa regrinha serve muito bem quando a gente está resolvendo questões que nós não temos o valor ao qual vai ser dado desconto ou ser feito o acréscimo. Então, se você viu que desconto é só botar o menos, no caso do acréscimo é só colocar o valor de mais. Nossa aula de hoje fica por aqui e hoje nós aprendemos porcentagem. Você percebeu que porcentagem, números decimais e frações são a mesma coisa. É só você treinar aquela forma que você domina mais e nunca mais você irá perder uma questão de concurso, vestibular ou Enem que fale sobre porcentagem. Qualquer dúvida ou sugestão é só deixar nos comentários ou mandar um direct lá no Instagram. Lembrando que no Insta eu estou sempre postando o resumo das aulas, então você pode fazer um download lá das imagens e ter um arquivo para revisar a qualquer momento, fazer uma revisão rápida na véspera do vestibular ou na véspera do Enem, beleza? Então aproveita e segue lá. Você também pode dar uma ajuda financeira ao canal, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho aí. Você pode doar pelo Pix. Então por hoje é só, fiquem com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima aula.